Bom, eu pensei hoje falarmos sobre a impulsividade. O quanto que a impulsividade pode ser bom em nossa vida e o quanto que ela pode causar algum desastre na nossa vida. E quais doenças podem estar relacionadas com a impulsividade. A impulsividade é um ato onde que você faz as coisas sem muito pensar, onde não tem uma relação do pensar e fazer. Geralmente só existe o fazer. Lógico que às vezes a gente precisa ser impulsivo num estado de emergência. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, eu tenho que ser impulsivo. Minha casa começa a pegar fogo, eu tenho que agir imediatamente. Mas tem momentos que a gente age impulsivamente. Vou e compro um carro. Eu estava querendo comprar uma camisa e de repente eu compro um carro. Isso passa a ser um problema. Mas como que isso acontece? Geralmente isso acontece porque alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Ou ela está passando por um momento difícil, uma depressão, um processo de ansiedade, ou até mesmo um ato compulsivo que ela tem. Muitas pessoas agem impulsivamente. E isso é bom por um lado, às vezes, né, que aquilo pode dar certo. Mas a maioria das vezes pode ser que não dê certo. Por exemplo, uma pessoa quer comprar uma casa, ela pensa em comprar uma casa onde o dinheiro dela dá, mas de repente ela compra uma casa onde o dinheiro o valor da casa é muito maior. E ela não parou para pensar nos encargos disso tudo. E aí começa a aparecer os problemas relacionados a essa impulsividade. A impulsividade pode ser boa também no aspecto, né? Vou começar a escrever um livro. E a pessoa começa a escrever um livro e aquilo ali é muito bom. Mas se ela não tiver um raciocínio sobre aquele ato, esse ato pode ser muito prejudicial. Não só em relação financeira, mas nas relações também afetivas. Né? Ela pode agir, né, a nível de comportamento de uma forma muito agressiva às vezes. Ela fala sem saber o que ela está falando. Então ela age de uma forma que não é adequada e acaba também machucando as pessoas. Às vezes ela fala sem pensar. Depois que ela fala, ela percebe o que ela falou. Mas depois que já cometeu aquele ato, não tem como mais consertar. E isso é muito comum. Por exemplo, pessoas que têm TDAH, né, elas comportam de uma forma impulsiva e depois elas não têm muita consciência no ato, mas depois acontece, tem alguma consequência que elas vão pensar sobre aquilo. Então é muito bom a gente, às vezes, mesmo, né, antes de agir sobre também a emoção, parar e pensar, né? Por exemplo, está acontecendo isso, vale a pena eu falar isso com tal pessoa? Ou eu esperar para falar depois com uma certa calma, ou até mesmo nem falar. Então, é importante a gente agir com uma certa racionalidade, onde que eu vou pensar, medir as consequências e ver se vale a pena ou não tomar tal atitude ou falar de tal coisas que eu estou sentindo. Então, eu fico pensando a importância de a gente poder parar um pouquinho, pensar e agir. E não agir, depois se arrepender, para depois não ter o que fazer.